Olá a todos, que bom estarmos novamente aqui reunidos para o encontro com Jesus, o encontro com a espiritualidade amiga, nessa assistência espiritual virtual, que com certeza recebemos muita força, muita energia. Então vamos iniciando essa assistência de hoje, unindo nosso pensamento, nosso coração a Jesus, a todos os seus mensageiros que vem até nós para perceber as nossas necessidades, nos envolver nessas vibrações amorosas, de saúde, de equilíbrio, de paz. E para isso nós precisamos oferecer condições. E no momento em que oramos, nós elevamos o nosso pensamento, elevamos o nosso teor vibratório e conseguimos acessar a onda, a faixa mental desses amigos queridos. Então, assim, reunidos, nesse desejo único de estarmos juntos de Jesus nesse instante, como se estivéssemos ali na beira do mar da Galileia, sentados naquela areia fofa, naquela relva que cercava as margens daquele lago, e ali, no entardecer, estivéssemos ouvindo a palavra de Jesus, que ecoava as- ao sabor daquela brisa que vinha nos fortalecer. E assim, transportados a essa época, nós nos encontramos com Jesus e te rogamos, Mestre querido, que possamos receber durante os tempinho que estivermos aqui, essas energias de fortalecimento, de bom ânimo, de coragem, de fé, de esperança, de paz, para que possamos assim aprender e vivenciarmos os seus ensinamentos, nos fortalecendo diariamente na nossa luta, no nosso esforço para vencermos as dificuldades, vencermos as nossas más inclinações. Que a lição de hoje, Jesus, possa ser assimilada por cada um de nós e vivenciada em nossos momentos. E juntos de Jesus, dos seus mensageiros, de toda a equipe espiritual que com certeza sempre está ao nosso lado, nós vamos elevando-nos ainda mais em pensamento a Deus, o nosso Pai, e agradecemos a Deus pela vida e rogamos ao Pai que derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós, para que possamos aprender a lutar e a vencer. E assim nós vamos iniciando este encontro com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim nós vamos iniciando, envolvendo em muito carinho a nossa companheira Florinda, que ela seja fortalecida, amparada, para que as suas palavras possam tocar o nosso coração. Que assim seja. Que bom estarmos novamente aqui para falarmos sobre Jesus. Todas as palavras que saíam da boca de Jesus sempre trouxeram e trazem até hoje conforto para o nosso espírito, segurança para a nossa alma. E hoje nós vamos abordar uma fala de Jesus que está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículos 24 a 30. Ele vai falar sobre a parábola do joio e do trigo, que todos nós já conhecemos, mas para a gente nos recordarmos,
Ela conta a história de um homem, um agricultor, que semeou boa semente de trigo no seu campo. Durante a noite, um inimigo veio, é uma figura que Jesus criou ali, né? O inimigo seria um vizinho, talvez invejoso, veio e semeou o joio, que é uma planta daninha, entre o trigo, entre as sementes que estavam ali do trigo. Quando as plantas começaram a crescer, os servos do proprietário perceberam que havia joio misturado com o trigo. Então eles perguntaram para o dono se deveriam arrancar todo o joio, mas o proprietário disse que não, para que não se arriscassem também a danificar o trigo, porque quando eles arrancassem o joio, poderiam arrancar o trigo também. O proprietário então pediu que deixasse que as duas sementes crescessem até a colheita. Na época da colheita, os encarregados viriam e separariam o joio do trigo. O joio seria guardado no celeiro, aliás, o trigo seria guardado no celeiro, enquanto que o joio seria queimado. Muito bem. Essa é a história que Jesus se baseou para trazer um grande ensinamento. Jesus usava esse recurso da parábola, que são pequenas histórias, como um meio de se comunicar com a população da época. Por quê? Porque lá eles eram agricultores, pescadores, faziam artesanatos, trabalhos manuais ali. Então, ao incorporar na vida do dia a dia esses recursos, essas figuras, Jesus transmitia conceitos mais amplos, mais complexos, mas que eles poderiam entender. Então, a parábola do joio e do trigo, ela foi contada para ensinar sobre o reino de Deus, que foi esse sempre o objetivo de Jesus, sempre foi a finalidade da sua tarefa aqui na Terra e a justiça final. Essa parábola que Jesus nos conta, essa pequena história, aborda o que nós conhecemos muito aqui no mundo, que é a convivência do bem e do mal. E a paciência de Deus nosso Pai, a sabedoria desse Deus, permitindo que ambos, tanto o bem quanto o mal, Deus permite, coexistam, convivam, até que em determinado tempo haja uma separação. Então, é necessário e justo que o bem conviva com o mal, assim como o trigo convivia com o joio. Então, essa separação do joio e do trigo nada mais é do que a separação dos maus, que é o simbolizado na figura do joio, que não produz nada, e do trigo, que são os justos, os bons que produzem alguma coisa de útil. Porém, essa separação seria feita por Deus, não é pelos homens. Não somos nós que eliminamos o mal com as nossas mãos. Reforçando o quê? A sabedoria, a soberania divinas e a necessidade do quê? Da nossa fé nesse Pai amoroso e bom e a perseverança nesse bem. Nós podemos e devemos agir no bem, mas a separação compete, a eliminação do mal compete à justiça de Deus. Nesse contexto que nós falamos aqui sobre a parábola do joio e do trigo, o trigo então representaria todos nós, cristãos, não só os cristãos, todos aqueles que agem no bem, os filhos de Deus que agem no bem, que seguem a Deus. Não importa a religião, não importa o título, mas todo aquele que segue as leis divinas, que vivem de acordo com as leis divinas. O trigo, então, ilustra a justiça, aqueles que agem dentro da justiça, que no final serão colhidos como trigo, levados ao celeiro, seria o reino de Deus, e o joio, que é uma planta muito semelhante ao trigo, mas porém inútil, porque ela não gera semente. Então, potencialmente, ele é uma coisa ruim para a terra, desnecessária, que não produz nada, mas pode crescer no meio dos justos.
Então, o joio serve como uma metáfora para o mal que existe no mundo. Nós convivemos amplamente com esse mal. Mas também, olha a importância também do joio aí, né? Que ele destaca a paciência de Deus em esperar o tempo certo, até para dar uma chance para as pessoas que estão no mal, praticando o mal, se reerguerem, para fazer essa separação. Enquanto o joio e o trigo são pequenos, estão ali germinando, eles são iguais, absolutamente iguais. Por isso que o proprietário não permitiu que arrancasse o joio, porque no afã da colheita ali, você poderia arrancar também o broto do trigo. Vejam só, o trigo dá semente, que produz um bom alimento, vão gerar depois as espigas maravilhosas e tal. E o joio não geraria nada. Por isso que foi necessário esperar eles crescerem, esperar eles produzirem alguma coisa. Então, qual é a mensagem principal, além da separação dos bons e dos maus, né? Que nós temos aqui nessa parábola do joio e do trigo? Alguns conceitos muito importantes para a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual. A primeira é a realidade do mal. Nós temos que constatar que existe realmente o mal. O joio realmente permanece na terra e na sementeira toda. Representa essa necessidade para a nossa evolução, a coexistência entre o bem e o mal nesse mundo nosso aqui, de injustiças, de maldades. Então, ele é necessário, não que seja a criação de Deus, mas ele é necessário para que nós aprendamos a distinguir e aprendamos também a realidade do bem, o que é ser do bem. Jesus reconhece, quando ele conta essa história, que enquanto nós vivermos aqui na Terra, haverá sempre, por enquanto, né, até se tornar um planeta de regeneração, um mundo feliz, haverá sempre pessoas justas e haverá sempre pessoas injustas. Umas são o trigo, outras são o joio. Qual é a outra coisa que nós podemos também perceber nessa parábola que Jesus nos conta? É a paciência e tolerância. Assim como o proprietário daquele campo, que nada mais representa do que Deus, ele teve a paciência de esperar o trigo brotar e o joio para poder separar os dois. Deus também faz isso. É o sistema que ele usa, né? A paciência com a humanidade, a serenidade com a humanidade, sem ira, né? Que às vezes nós achamos que Deus contém ira, né? Porque a gente leu lá na Bíblia que o Deus que tinha ira, que o Deus tinha ciúme. Não, ali é uma imagem que eles passavam, né? Da personalidade de Deus, mas Deus é suprema bondade e misericórdia. Jamais apresenta ira, impaciência, raiva, ódio, nada disso. Em vez dele eliminar imediatamente o mal, Deus poderia fazer isso. Retira o mal, retira o joio. Ele permite que ambos cresçam juntos até o momento certo, para que uns aprendam com os outros. Olha como a sabedoria divina é perfeita, é completa. Porque também um dia o joio vai aprender e vai se tornar trigo, né? E uma coisa que a gente observa também, um ensinamento também que a gente observa nessa passagem de Jesus, é um momento de justiça, onde vai ser a separação, porém sem pressa, sem raiva, sem ódio, mas porém com justiça. A separação do trigo e do joio na colheita representa quando Deus fará justiça com os justos e os ímpios, ou seja, com os maus, os bons e os maus. Os justos, porque também Deus é bondade e misericórdia, mas Ele é justiça. Os bons serão recompensados, enquanto os injustos não serão condenados, não serão extirpados, mas enfrentarão suas consequências. Deus sempre deixa uma porta aberta para aquele que quiser vir para o bem, tenha lá sua porta aberta, sua oportunidade. É somente isso. A justiça divina não é a justiça que vai pegar uma espada de fogo e mandar o injusto, o pecador, o termo que se usa aí nas narrativas,
e sim é o enfrentamento das consequências daquilo que eles praticaram, sempre tendo uma oportunidade de se melhorar, de resgatar, de ressarcir, de reparar tudo de errado que está construído na vida de cada um de nós. Isso é muito lindo, porque nós aprendemos que a justiça divina era sempre cruel, sempre determinista, irrevogável. Não que a justiça seja imparcial, não é isso, mas ela dá a cada um a oportunidade de crescer, de melhorar. E nisso nós podemos dizer que há esse privilégio para os seres da humanidade de terem novas oportunidades. E a parábola também nos ensina a importância de nós termos o bom senso, o raciocínio, o discernimento, a consciência nas nossas vidas. Não julgar precipitadamente pessoas ou situações, que é onde a gente falha muito, né? Nós devemos esperar o tempo de Deus. Todo mundo fala, né? A gente vê muito tempo de Deus, mas isso é algo que nós temos que incutir nos nossos corações, aprender a esperar o tempo de Deus, para que as coisas sejam acertadas, encaixadas, reveladas. Então, essa parábola, ela traz uma oportunidade de reflexão sobre a nossa condição de seres humanos, falíveis, mas também deixa a porta aberta da esperança. Nós ouvimos, né, já nesse evangelho, palestra linda sobre esperança. Então, essa esperança de redenção que todos nós temos que ter no coração. Nada está perdido, nada está definido. Nós podemos sempre estar consertando, esperando novas oportunidades. Aí é que entra a importância da fé, a importância da perseverança diante dessas dificuldades todas que nós enfrentamos. Não é fácil ser trigo no meio do joio, né? Nós temos esse desafio. Como ser trigo e não joio? Ou seja, como viver de uma forma justa e produtiva, alinhando todos esses ensinamentos que Jesus nos passou na nossa vida diária, na prática diária de todos os ensinamentos. Então, algumas atitudes nossas vão facilitar transformar-nos de joio em trigo. Não é fácil, mas todos nós vamos conseguir isso através dessa figura que Jesus colocou ali entre o joio e o trigo. Primeiro é a nossa reformulação interior, né? Ou seja, cultivar virtudes dentro de nós, para que nós melhoremos cada vez mais a nossa condição. Então é o amor e a compaixão, a indulgência, a paciência, a benevolência, a caridade, tudo isso engloba amor e compaixão. Então, quando nós praticamos o amor, quando nós praticamos pequenos atos de gentileza e cortesia e amorosidade para com as pessoas, nós podemos fazer uma grande diferença em todos nós. Uma outra coisa que nós temos que também exercitar dentro de nós para que sejamos trigo é a honestidade. Que é honestidade? É só devolver o troco errado? Também isso, mas é muito mais do que isso. É nós sermos verdadeiros em nossas palavras, em nossas ações, em nosso modo de pensar. A honestidade, ela traz oportunidades de nós construirmos relacionamentos saudáveis, confiáveis, sólidos entre as pessoas. Um outro item também que vai possibilitar sermos trigo em crescimento é buscar o conhecimento espiritual para praticarmos tudo isso, né? A gente tem que estudar, tem que buscar crescer espiritualmente. Como que a gente faz isso também? Estudando, né? Estudando o quê? Tudo que for possível, obras edificantes, obras saudáveis, mas principalmente o Evangelho de Jesus. Nós temos que aprender a separar um tempo, seja lá em que momento do dia for, da semana, um tempo para lermos, para meditarmos. Isso vai ajudar a entender os ensinamentos de Jesus, vai abrir a nossa consciência, vai abrir a nossa mente, né? Para que nós entendamos
o real sentido do ensinamento de Jesus, porque não é fácil, você pega uma parábola, lê ali, ela é simbólica, né? E você destrincha essa parábola e faz aplicação no dia a dia. Precisa ter uma certa abertura de mente, de consciência, para entendermos tudo isso. Para que isso seja também fácil para nós, é a ligação com a espiritualidade, através da prece. Não só a prece de agradecimento, de louvor a Deus, mas a prece estabelecendo uma conexão com a espiritualidade superior. É uma comunicação constante com Deus, nosso Pai. E essa prece, essa oração, ela fortalece a nossa fé e também ajuda o nosso discernimento a crescer, a se abrir, para que nós possamos realmente discernir entre o bem e o mal. Que muitas vezes nós não temos a maldade propriamente dita no coração, mas não temos o entendimento. Então a gente age de acordo com a maioria, vai atrás dos outros, tal, e só que nós estamos fazendo coisas não condizentes com os ensinamentos de Jesus, porque fomos atrás da maioria. Então, a oração, a sintonia com a espiritualidade, dá aquele alerta para a nossa consciência. Então, tudo isso nós conseguimos com a ligação com o nosso Pai. Aprender a perdoar é uma outra condição, uma outra necessidade que o nosso espírito tem de perdão. Quando nós perdoamos, quando nós aprendemos a perdoar, e aí entra uma fala bem famosa de Jesus, bem-aventurados misericordiosos, que é quando você vai perdoar com o coração. A palavra misericórdia significa isso, perdoar com o coração, ou seja, perdoar de verdade, com sinceridade. Não é esquecer, porque nós não vamos esquecer porque nós temos memória, mas aquilo não vai mais fazer mal para a gente, aquela ofensa, aquela mágoa. Então, aprender a perdoar aqueles que nos ofendem, esse perdão vai nos libertar de ressentimentos, de mágoas e vai promover o quê? A paz interior. Quando você tem paz interior, você tem capacidade para discernir as coisas, para aprender, porque você está em paz. Então começa no perdão, a nossa paz interior. E depois de tudo, da paz interior, das orações, da leitura, do estudo, tem que aplicar tudo isso, senão não adianta, né? Como é que nós vamos fazer isso? Tá embutido aí na frase de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas, essa sintonia maravilhosa, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, é o serviço ao próximo, é o nosso envolvimento nas ações sociais, seja de que forma for, no voluntariado, dentro de pequenas ações, de pequenas ajudas, ajudar as outras pessoas, seja, às vezes, até ajudar a fazer uma lição de casa, um dever, uma tarefa, ou ajudar um animal que está sofrendo, ou participar de alguma ONG, enfim, o que não falta é motivo para nós praticarmos o bem. Nós temos condição para isso, né? A Joana de Ângeles fala numa das mensagens dela que nunca, por incrível que pareça, né? Contrariando aí a opinião de muita gente, nunca houve tanto bem na face da terra. Ah, mas como assim? É que o bem não é divulgado, né? O mal, sim, se abre a televisão ali, tem guerras, ódios, lutas, fome, miséria, doença, mas as coisas boas quase ninguém divulga. Então, ajudar as outras pessoas é uma maneira grandiosa que nós temos de viver a nossa fé na prática. E aí também, depois que nós fizermos tudo isso, é viver com integridade. O que significa isso, viver com integridade? É nós sermos nós mesmos, né, dentro daquilo que nós acreditamos, estudamos, aprendemos, praticamos, é estar de acordo com os nossos valores éticos e morais, porque não é falar uma coisa e viver outra. Né? Muita gente fala o que eu faço o que eu falo, não faço. Como é que é? Faço o que eu falo, não faço uma coisa assim. Ou seja, viver de acordo com os nossos valores morais. Seja o seu falar sim, sim, não, não, não é fazer as outras pessoas praticarem o bem e você mesmo não fazer. Acabou aquela convivência ali entre as pessoas da igreja, do centro, lá fora você é uma outra criatura. Não. Sempre viver com integridade. Fugir do orgulho e do julgamento. Também está incluído aí num monte de ensinamentos do Evangelho de Jesus.
evitar julgar os outros, as atitudes, ou então esse orgulho que nós temos, que nós achamos que somos superiores aos outros. Ainda não somos superiores, não. Se estamos todos mais ou menos no mesmo patamar de evolução. Lembrar sempre que todos nós, por isso que nós não podemos julgar, temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas ocorrências, e não podemos evoluir sozinhos, jamais. Vamos evoluir sempre em conjunto. Por isso que muitas vezes o mal é permitido por Deus. Podia eliminar todo o mal de uma vez, não, mas Ele quer que nós vivamos em comunhão uns com os outros, para que a nossa evolução possa seguir adiante, uns ajudando outros. Então, participar de alguma comunidade que nós possamos frequentar de fé, seja igreja, seja centro, seja templo, seja onde for, buscar um apoio mútuo para que a nossa fé possa realmente estar num apoio e nós possamos crescer espiritualmente. Juntos é mais fácil, né? E principalmente fazermos sempre uma autoavaliação de tudo isso que nós aprendemos, de tudo isso que nós já sabemos, mas muitas vezes nós ainda falhamos em algum ponto. Então vamos descobrir aonde é que nós estamos precisando fazer ajustes de comportamento, precisando ajustar as nossas escolhas, questionando se essas escolhas que nós fazemos, as boas escolhas que nós fazemos, ou as, infelizmente, as más escolhas, se elas estão realmente alinhadas com os valores cristãos. Quais são esses valores cristãos? São as leis divinas. Então, uma escolha, quando ela é feita, ela tem que estar dentro de de um critério das leis divinas. Ao seguir todas essas práticas que nós falamos aqui, nós podemos cultivar realmente uma vida que reflete os princípios do trigo, contribuindo positivamente para o nosso mundo ao redor, para a permanência do bem na terra, vivendo com harmonia e com precisão todos esses ensinamentos de Jesus. Então, a parábola do joio e do trigo nos dias atuais, ela, ela é muito simbólica, porque nós crescemos simultaneamente no meio do joio e do trigo. Somos desafiados a viver e conviver com essas diferenças, com as adversidades e até mesmo com aquilo que, à primeira vista, a gente acha que é prejudicial para nós. Muita gente fala, ah, Deus devia eliminar o mal de nossas vidas, mas aparentemente o mal, ele nos impulsiona para o crescimento. É por isso que Deus permitiu que o joio crescesse junto com o trigo, para que no devido tempo essa separação vai acontecer. Então, o Senhor nos ensina paciência e perseverança com essa parábola. Ele nos pede para que nós não precipitemos em nada, em nossos julgamentos, nossas ações, mas para esperarmos. Esperarmos agindo, não é esperarmos de braço cruzado, né? É esperarmos agindo no bem, fazendo com que a nossa vida realmente reflita tudo isso que nós aprendemos. É, em meio a adversidades, a turbulências, a maldades, quando a gente acha que está tudo perdido, que o mundo vai acabar, não, o mundo não vai acabar. Deus não vai destruir a humanidade, embora muita gente pregue isso, todo será destruído, o que não nos isenta das responsabilidades, né? E também das nossas práticas do bem, de conservação do meio ambiente, tudo vai ser preservado, mas temos que fazer a nossa parte também, né? Porque seremos responsabilizados, lembra da responsabilidade no final? Então, não seremos condenados eternamente, mas seremos responsabilizados por tudo aquilo de ruim que nós fizermos. Cabe a nós, então, sermos o trigo, produzindo frutos, espigas maravilhosas na área espiritual, mantendo a nossa fé, mantendo a nossa integridade. Agora é o momento de mantermos a integridade. Quando todos estão fazendo coisas não compatíveis com a lei divina, nós temos que mostrar que nós somos realmente íntegros, não por orgulho ou por vaidade, mas por necessidade.
Não se desesperar jamais quando nós depararmos, lembra da esperança? Quando nós depararmos com um joio na nossa vida. Não vamos nos desesperar. Cada um de nós tem um propósito grande no campo da existência. Deus não condena e não vai destruir o mundo jamais. Então, cabe a cada um de nós fazermos com que essa existência seja realmente uma existência de produção, ou melhor dizendo, de produtividade, de esperança, de prática do bem, de não julgamento, de virtudes. Perseveremos, então, no amor e na bondade. Alimentemos essa semente que Deus colocou em nós, como se fosse a semente do trigo, realmente. E no tempo da colheita, esperemos, né, que todos nós estaremos reunidos no celeiro do Senhor. O joio afastado, mas nós seremos reunidos nesse celeiro grandioso do Senhor. Ao estudarmos essa parábola hoje e aplicarmos também essa parábola no nosso dia a dia, nós podemos experimentar uma transformação, que é isso que nós precisamos fazer dentro da nossa vida, uma renovação interior, crescendo e amadurecendo espiritualmente a consciência. Isso nós podemos e devemos fazer. Quanto mais nós praticarmos o bem, estudarmos e termos o esforço de ampliarmos a nossa consciência, o nosso discernimento, mais nós vamos cultivando a semente do trigo. E tudo isso, vamos, junto com tudo isso, aprender a termos paciência, como Deus tem conosco, a ter tolerância diante da diversidade, das coisas diferentes que nós encontramos no mundo, seja de que terreno for, de que espécie for. Às vezes, o modo de pensar de uma pessoa, vamos ter tolerância com isso. Não partirmos para o embate, para o ódio, e termos a esperança para o futuro, porque tudo isso já está planejado por Deus, já está pronto. Jesus veio justamente para isso. O reino de Deus vai ser implantado na terra, quer queiramos ou não. Mas Deus está esperando nós fazermos a nossa parte. Ele poderia implantar o reino de uma vez, mas não é isso que ele quer. Ele quer pessoas conscientes, pessoas que saibam agir depois no bem para promover essa transformação no mundo. Então, o reino de Deus, que é o celeiro do Senhor aí da história do trigo, é isso, é o reino de Deus. Então, para nós adentrarmos a esse reino de Deus, basta sermos trigo e não joio, ou seja, basta agirmos no bem e não no mal. Que Jesus nos abençoe e possa promover um encontro da nossa consciência com essas verdades espirituais. Que assim seja, graças a Deus. E é com essas reflexões que tocaram tão fundo o nosso coração, nós continuamos unidos aqui em agradecimento a essas energias benéficas que estão sendo direcionadas a cada um de nós. E vamos fazendo também a nossa parte, oferecendo os nossos sentimentos, a nossa vibração de amor, para que Jesus envolva o nosso planeta em paz, em harmonia, em respeito, em fraternidade, que toda a humanidade possa acolher essa oportunidade de ser melhor. Existem o joio e o trigo, e todos somos filhos de Deus, e Deus dá oportunidade igual para cada um. Que nós possamos aprender, como foi dito, a termos discernimento para fazermos as melhores escolhas. E assim, nesse instante, que esse amor de Jesus, derramado por todo o nosso planeta, acolha também os doentes do corpo e da alma, dando a eles o lenitivo para a dor, o consolo, a esperança, a força, a fé, a paciência. Que todos os lares sejam envoltos em vibrações de harmonia, de união, de fraternidade. Que todos os dirigentes, as pessoas que têm o poder nas mãos, tenham sabedoria para utilizar esse atributo com muita ética e responsabilidade. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos,
pelos nossos amigos, por todos aqueles que nós sabemos necessitar de uma vibração de bom ânimo, de força, de paz, que todos possam sentir essas energias sendo direcionadas a eles. E assim, nós vamos continuando unidos a Jesus, nos preparando para o passe. O passe é uma transfusão de energias, energias que estão sendo direcionadas para cada um de nós pelos mensageiros de Jesus, esses trabalhadores que se dirigem para onde nós estivermos. E como eles fazem isso? Através do nosso pensamento. Quando nós nos unimos rogando essa ajuda a Jesus, a uma equipe espiritual desta assistência, que se conecta com os nossos pensamentos através do nosso mentor individual e vem até nós. Quer estejamos no nosso lar, no nosso local de trabalho, num leito de hospital, enfim, não importa o lugar, mas o nosso pensamento, e aí eles estarão. Estarão para fluidificar a nossa água, transformando-a naquele líquido precioso para as nossas necessidades e nos envolvendo. E é assim, com toda a nossa fé, com essa confiança, com essa certeza de que esses amigos estão aqui, nós vamos de coração aberto, sentindo que do alto jorram energias coloridas. Essas energias intensas que vão tocando nosso corpo e sendo assimiladas pelas nossas células. As nossas células doentes vão se transformando em células saudáveis. As nossas regiões mais delicadas vão recebendo atenção especial desses amigos queridos e nós vamos sendo carinhosamente cuidados na nossa saúde física, na nossa saúde mental. Tanto nosso corpo físico quanto espiritual estão sendo trabalhados por essa equipe amiga. E assim, nós vamos sentindo um enorme bem-estar nos envolvendo. Essa luz que vai nos dando alegria, coragem, esperança e bom ânimo para perseverarmos. Vamos mentalizando que todo lugar que nós estamos agora reunidos está envolto nessa luz, que este lugar está protegido, amparado, isolado de qualquer tipo de vibração não adequada, que somos agora um foco de luz, de amor e de paz. Que possamos permanecer unidos a Jesus através do nosso pensamento, das orações, das leituras edificantes, para que essas energias continuem nos beneficiando. E assim, nós vamos nos despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade deste encontro, agradecendo a Deus a oportunidade diária que Ele nos dá de acordar, de recomeçar, agradecendo a força que nós recebemos para lutarmos, para reagirmos, principalmente quando estamos nos sentindo enfraquecidos, desencorajados, diante desses desafios tão difíceis do perdão, da paciência, da tolerância, que possamos sentir sempre a presença de Jesus ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo e nos inspirando. E em nome de toda essa equipe espiritual, em nome de Jesus, em nome de Deus, que nós agradecemos e nos despedimos, rogando permissão para que possamos estar aqui novamente reunidos na próxima semana para mais um encontro com o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.